Compartilhar aqui. Então, havia ficado as quatro questõezinhas ali da aula, né? Mais os exercícios, uma nova lista que eu tinha feito de matrizes, né? Quanto a essas questões aqui, então, a primeira, vocês tinham que representar uma matriz A, né? Então, eu vou colocar aqui no editor e vou digitar a matriz A. Ponto e vírgula para preencher a próxima linha, né? Matriz A está completa, matriz B, então 1, menos 2, 2. Próxima linha, aqui faltou inicial colchetes. 3, menos 8, 4, menos 4, 5, menos 5, 6 e menos 10. Então, eu vou salvar aqui. E vamos ver se deu certo. Faltou um número aqui. Então, quando tem esse erro aqui, ó, ele está dizendo que algum dígito eu esqueci de colocar. 1 menos 2, 2 menos 1, 3, 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui foi a falta do ponto e vírgula. Então, vocês sabem que se der esse tipo de erro, é problema nas dimensões da matriz. Agora fechou. Então, matriz A, matriz B. Aí a número 3 pedia para calcular o número de linhas da matriz, só o número de linhas, né? E não o número de linhas e colunas. Então, vocês sabem que o octave nisso é muito prático, né? A gente pode usar um comando automático, então, chamado size. Então, eu quero da matriz B, né? Então, eu digito o nome da matriz, entre parênteses, e a dimensão que eu quero saber. Então, o tamanho, nesse caso, de linhas. Então, a primeira dimensão dela, eu vou digitar aqui o número 1 para identificar. Então, ela me disse, tenho 3 linhas. Agora, se fosse, então, o número de colunas, a segunda dimensão. Então, tenho 4 colunas. E por último, então, ele pedia para criar uma nova matriz chamada C, com as colunas de 1 e 3 de B. Então, para criar isso, nós tínhamos que atribuir à matriz C, né, qual os elementos da matriz. Então, matriz B, que nós estamos, então, querendo todas as linhas, né? Então, quando eu defino o lado esquerdo da vírgula, são as linhas, então eu quero todas, então eu vou botar só 2 pontos. Se eu fosse definir, eu quero da linha 1 até a linha 2, eu poderia definir, mas como eu quero todas, então eu só deixo os 2 pontos. E agora eu digo, eu quero da coluna 1 e da coluna 3. Então, entre colchetes, e aí vou executar. Ele criou, então, com a matriz B, só a coluna 1 e a coluna 3, que são os números positivos dessa matriz. Dúvidas dessa questão, pessoal?
Então, feito essa, vamos para revisão. Então, a revisão, nós tínhamos aqui uma criação e algumas operações, né? Então, a primeira era criar duas matrizes, A e B, com, então, 3 linhas e 4 colunas. Vamos ver se dá para aproveitar essas. Então, 3 linhas e 4 colunas. Eu já tenho aqui, né? Nem vou criar novas, vou só reaproveitar. Então, duas matrizes A e B com dimensões 3 por 4. E aí pedia gerar uma nova matriz D, né? Somando A e B. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho as duas matrizes A e B. Aqui a gente quer uma matriz chamada D, somando A mais B. Então, a soma desses elementos de A e B vão formar uma nova matriz chamada D. A letra C pedia para gerar uma matriz E subtraindo B de A. Então, uma matriz E subtraindo B de A. A letra D, então, dizia para gerar uma matriz F com a multiplicação de A por B. Então, multiplicação de A por B. Uma coisa importante aqui, pessoal, se tiver alguma questão que pedir a potência, tá, de matrizes, precisa colocar esse ponto antes do operador, tá? Também para potência. Então, não esqueçam desse detalhe. E a letra E de potência? Sim. Por exemplo, vou gerar uma matriz H aqui, que o A vai ficar elevado à potência de 2. Eu vou executar só esse trecho aqui agora. Deixa eu colar aqui. Ó. Então, a matriz A era 1, 2, 3, 4. Então, ele fez a potência do 1 elevado ao 2, né? Fez a potência do 2 elevado ao 2, então 2 vezes 2, 4. Do 3, 3 vezes 3, 9. Do 4, 4 vezes 4, 16. E assim por diante, né? Cada um deles elevado à potência de 2. Certo? Então, de nada. Lembram só do ponto antes do operador de potência. E aqui é o número que a gente quer elevar. Podemos elevar ao 5, ao 6. Aí, né? Depende do que pedir a questão. E a última, pedir então para adicionar 5 a cada elemento de B. Né? Então, cada elemento de B, não falava para fazer uma nova matriz aqui? Não, só adicionar. Então, B mais 5. Então, cada elemento da matriz B, que é essa aqui que a gente tinha antes, ele vai somar 5, né, em cada um dos elementos. Vou executar isso aqui tudo. Ver se ele fez certinho. Então, aqui, ok. A letra B, então, ele somou mais 5 a cada um dos elementos. Alguma dúvida até aqui? Vamos para 2, então. A 2 vocês tinham uma matriz X, né? Então a gente precisava executar cada um desses comandos e detalhar, né, o valor obtido. Então, o que vai acontecer, né? Então, vamos primeiro executar esse comando. Então, ele formou a matriz X. O primeiro era: o A vai receber o que tem em X da primeira linha,
então, por causa do 1 aqui, da coluna 1 até a número 3. Então, se a gente executar aqui, ele vai pegar a primeira linha da matriz X, que é essa aqui, vai pegar os elementos do 1 ao 3, né? Então, bastava vocês... Deixa eu desenhar a matriz aqui que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver quanto que é. Então, 3 linhas e 4 colunas. Fica maior assim. 2797. Então, a gente sabe que aqui nós temos a primeira linha e aqui primeira coluna. Então, segunda coluna, terceira e quarta. Então, quando o problema disse que pegaria da primeira linha, né? Então, o que ele vai selecionar? Vai selecionar essa linha aqui, né? Então, ele disse que vai selecionar a primeira linha, coluna 1 até a 3. Então, primeira linha, as 3 primeiras colunas. Isso aqui é bem importante vocês compreenderem, né? Porque é questão que provavelmente vai ter na avaliação de vocês, tá? Então, não fiquem com dúvida. Aqui, o B, então, vai ser formado pela primeira e segunda linha, primeira e segunda coluna. Então, se a gente executar isso aqui, ele vai pegar primeira e segunda linha, ou seja, deixa eu digitar os outros 3, 1, 5 e 6. 3, 1, 5. Então, aqui é só pensar um pouco. Eles vão pedir. Aqui é o 2, né? Segunda linha. Então, ele vai pegar essa linha aqui e essa linha aqui. Primeiro e segunda colunas. Então, ele vai pegar o 2 e o 7, o 3 e o 1. Né? Primeira e segunda linha, primeira e segunda coluna. Então, o conjunto de elementos da matriz X que ele vai pegar é 2 e 7, 3 e 1. Esse letra C aqui, nós temos um comando que define, então, que eu quero do segundo elemento pulando de 2 em 2 até o fim, né? Então, esse end geralmente se usa para quando é necessário em grandes matrizes, que a gente não consegue ver o fim dela, né? Então, a gente usa o end. Eu poderia colocar aqui que é a quarta coluna, né? Ia funcionar da mesma forma. Tá? Então, ele ia buscar os mesmos elementos. Mas é interessante que vocês conheçam o comando end, então, que a gente está definindo aqui como elementos, então, até o fim dessa matriz. Como é que fica? Ele vai pegar, então, todas as linhas. Então, ele vai pegar essas 3 linhas aqui. Deixa eu ver que elementos tem aqui. X, 8, 4, 2 e 5. 8, 2 e 5. Então, o que ele está definindo? Ele está definindo que serão todas as
linhas, né? Porque tem 2 pontos aqui antes da vírgula. E da coluna 2 até a última. Então, ele vai pegar a coluna 2 até o fim, né? Pulando de 2 em 2. Então, vai pegar essa primeira, vai pular e vai para segunda, né? 1, 2, né? Vai pegar a terceira. Então, ele pegaria a primeira, daí depois pula, né? 2. Se tivesse mais uma aqui, né? Mais uma coluna, digamos assim, ele ia pular essa aqui e ia pegar essa aqui, né? Então, é o passo, né? Que serve também quando a gente usa no laço for. E a letra D, então eu executei essa, a letra D tá pegando a primeira linha, pulando 2, né? Então, pulou aqui a linha do meio e vai até o final. Então, segue a mesma regra, só que agora para linhas, né? Então, agora já tá uma riscaria. Então, ele vai pegar a primeira linha, vai pular essa e vai até a última linha, né? Que é a terceira. Então, isso tá antes da vírgula. E o que tem depois da vírgula? Os 2 pontos, né? Que significa que, em relação a essa matriz, é todas as colunas, né? Não é um elemento da coluna 1, são todas as colunas. Então, pode ser que, por exemplo, eu quero os elementos da primeira linha e da segunda e da terceira linha da coluna 2, né? Então, ele pegaria só esses elementos aqui. Então, eu posso ter esse tipo de seleção. E a número 3, então, a gente tinha que criar com a função rand p, né? Uma matriz MAT, né? Chamada MAT, de dimensões 7 por 5 e multiplicá-la por 100, né? Então, vou fazer aqui desse lado que é maior. O que nós teríamos? Uma matriz chamada MAT, usando essa função de valores randômicos, então polinomiais, né? E eu quero de dimensão 7, então elementos que fiquem ao redor do valor 7, eu posso então definir aqui, poderia ser 100, né? Mas vamos deixar 7. De 5 por 7, né? Que é o que o problema, 7 por 5, que o problema diz, então 7 por 5. E aí, então, eu tenho a geração automática de uma matriz de 7 colunas e 5 linhas. Eu tenho outros tipos de rand também. Se eu tiver um rand aqui, por exemplo, sem o P, com vírgula, ele vai criar um valor randômico, inclusive com vírgula, tá? Então, por isso que, para facilitar um pouquinho, pedi para vocês usarem o rand P. Tem outros geradores ali, quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha depois. Então, eu tenho a matriz MAT, e aí ele pede para multiplicar por 100, então eu posso simplesmente multiplico por 100. Observem que, nesse caso, eu não vou precisar do ponto, porque não é uma multiplicação de matriz por matriz, né? Então, por regra, aqui não é necessário o ponto. Ele vai multiplicar cada um dos elementos da matriz MAT por 100. Então, essa seria a letra A. A letra B, ele está pedindo a soma e o produto de todos os valores. Aqui também nós temos
um comando automático do Octave que se chama sum. Se vocês usarem sum e o nome da matriz, então ele vai somar os elementos de cada coluna. Mas nós queremos o total da matriz. Então o que nós temos que fazer? Colocar eles num vetor auxiliar e depois usar o sum nesse vetor. Então o que vai acontecer? Ele vai guardar os valores de cada coluna, né, a soma de cada coluna, dentro de um vetor, que eu chamaria de alce. E depois eu uso o sum de novo para somar todos esses valores que estão guardados nesse vetor. E assim, né, eu tenho o total, né, da soma dos elementos da matriz. Mesma coisa a gente vai fazer para o produto, né? Então, também tenho a função prod, que a gente vai aplicar na matriz MAT, e depois guardar esses produtos de cada coluna dentro do vetor chamado auxiliar. Então, ele vai depois, a gente vai usar de novo a função prod no auxiliar, e aí ele vai dar para nós o produto total, então, dessa matriz. Então, essa era a letra B. E a letra C, a gente tem que fazer algo semelhante. Então, aqui nós temos o comando max, min e mian, que vai trazer a média. Então, novamente, vamos precisar de uma variável auxiliar. Então, para o valor máximo da matriz MAT, então ele vai trazer os elementos máximos de cada uma das colunas. E aí depois eu uso max, alce, para ele trazer para nós o elemento máximo entre todos da matriz. Então, vamos puxar a matriz aqui de novo. Observem que a gente conseguiu o máximo elemento, que é o 15. Não tem nenhum elemento maior que o 15. O valor mínimo, mesma coisa. Vou usar um outro auxiliar aqui. Colocar alce máximo e alce mínimo como nome de variável. Então, para o mínimo, né? Então, a gente usa o min. Min da matriz MAT depois do vetor. Então, função para o vetor. E aí, executamos. Qual o valor mínimo que nós tínhamos na matriz MAT? Era o número 2, está aqui. Então, a gente conseguiu obter, primeiro filtrando de cada coluna, depois do vetor formado pelo mínimo de cada coluna, a gente conseguiu encontrar o mínimo da matriz. E por último, né, a média, né? Então, a média fórmula min, né? Então, da matriz MAT. Se eu executar, ele vai trazer a média de cada coluna. Então, eu vou aplicar novamente
ao vetor que eu formei. Então, a média é 7.5143. Dúvidas nessas questões, pessoal? Oi. Essa aqui? Então, o RAND, ele tem vários modelos, né, de RAND. Então, por exemplo, se eu quiser um RAND que eu não me importo com os pontos, né, 0, alguma coisa, então eu posso dizer, eu quero uma matriz com, vamos colocar aqui, 3 linhas e 4 colunas. Ele vai gerar números aleatórios, só que números reais, né? Então, de 3 linhas, então, o que eu coloquei aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Eu fiz só um RAND de 3 linhas e 4 colunas. Isso eu tenho que atribuir a uma variável. Então, vou colocar aqui, minha matriz. Então, esse gerador randômico, ele vai gerar números aleatórios para uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. E vai armazenar, então, numa variável chamada minha matriz. Mas aí, depois eu mando o link para vocês, nós temos outros tipos de RAND. Então, tem o RAND P, que ele vai formar também uma matriz, só que aí ele faz valores acima, né, de 1, digamos assim. Tá? Então, ele vai formar, vou substituir a matriz anterior, né, por esse RAND P aqui, vamos ver. Ele não executou. Então, o que acontece? Agora, ele fez uma matriz 4 por 4, mas os valores tudo ao redor do 3, né? Então, tu pode definir aqui um limite. E aí, o que eu tenho que acrescentar aqui? Eu tenho que acrescentar mais um 3 para ele criar uma matriz 3 por 4. Porque quando você usa o RAND P, né? Então, você define perto de qual valor você quer usar, né? Então, vou colocar um... Oi? Uhum. Isso, se eu ponho 100, por exemplo, olha só, todos os valores aleatórios que ele gera é ao redor do número de 100, então próximo do 100, né? De nada. Isso aqui, na realidade, ele serve para quando você quer fazer um teste com valores, né? Ele é mais para questões matemáticas, assim. Talvez vocês usem cálculo numérico depois disso aqui. Tá? Então, é interessante vocês conhecerem também. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Já está disponível os exercícios de revisão? Sim, já está disponível. Ele está lá bem no fim da página. Ó. Aqui, ó, aula 16. Tá. Ah, eu esqueci de anexar, então. Tá, só um minutinho que eu vou